Cordiais saudações de acordo ao fuso horário e sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana. No vídeo de hoje nós daremos início a uma série de vídeos abordando sobre os princípios contabilísticos. O que são os princípios contabilísticos, para que servem os princípios contabilísticos e quais são os princípios contabilísticos? Bom, já deixe o seu like, subscreva no canal e compartilhe esta videoaula. Sem mais enrolação, bora para a nossa temática. Bom, princípios contabilísticos. Para definirmos o que são princípios contabilísticos, primeiramente nós temos de saber o que são princípios, não é? Bom, princípios é nada mais nada menos do que um conjunto de normas ou regras que toda doutrina do saber deve conter. E no caso, os princípios contabilísticos referem-se às normas gerais que orientam a aplicação da ciência contábil de forma padronizada ou de forma uniformizada, ou seja, nos dando um modelo de como nós devemos seguir. E o Plano Geral de Contabilidade refere a alguns dos princípios contabilísticos, da qual passamos a citar o primeiro, que serve de base temática para a nossa videoaula, que é o princípio da consistência. Este princípio diz que a apresentação e a classificação de itens nas demonstrações financeiras devem ser mantidas de um período para o outro, a menos que uma alteração significativa nas operações da entidade ou uma revisão da apresentação das demonstrações financeiras demonstre que uma alteração irá resultar numa mais adequada apresentação dos acontecimentos e transações. A alteração seja imposta pela entrada em vigor de novas políticas contabilísticas. Bom, acredito que vocês já saibam disto, na qual nesta videoaula nós queremos especificamente saber o que estas palavras querem dizer, o que tem por trás dessas palavras. Nós queremos interpretar cada princípio contabilístico referido no PGC. E desta feita, o princípio da consistência, nós iremos fazer aqui uma espécie de tradução, ok? Da qual nós poderemos definir que a empresa, ou seja, a entidade, não deve alterar, a não ser que tenha motivos fortemente justificados a apresentação e a classificação de itens nas demonstrações financeiras. Quais são as demonstrações financeiras que nós conhecemos? O balanço, a demonstração de resultado, a demonstração de fluxo de caixa e os anexos, assim como os procedimentos contabilísticos de um exercício econômico para o outro. Bom, quais são os procedimentos contabilísticos conhecidos? Os princípios contabilísticos vulgarmente conhecidos são os critérios de valorimetria das existências, o cálculo do valor das provisões, o cálculo do valor das amortizações, entre outros. Se a empresa alterar tais procedimentos, ela deverá, de acordo ao PGC, indicar e justificar tais alterações e mostrar os efeitos que as mesmas provocam nas demonstrações financeiras da empresa, em anexo, no caso. Bom, nada melhor do que exemplificarmos para podermos entender melhor o que nós acabamos aqui de traduzir também. Bom, exemplos de consistências. Quanto à apresentação e classificação. Por exemplo, se em 2022 nós utilizamos o balanço na forma vertical, como nós podemos ver aqui, o ativo sobrepondo o passivo, ou seja, o ativo em cima, o capital próprio e o passivo embaixo. Em 2023, nós não poderemos utilizar o balanço horizontal, que é do lado esquerdo temos o ativo e do lado direito o capital próprio e passivo. Não, assim não estaríamos a ser consistente. Então, se nós num determinado exercício econômico utilizamos o balanço na forma vertical, no próximo devemos utilizar o balanço na forma vertical. Nós não poderemos alterar. Quanto às demonstrações financeiras, ou seja, a demonstração de resultado, a segunda demonstração financeira, se em 2022 nós utilizamos a demonstração de resultado por natureza, em 2023 nós não poderemos utilizar a demonstração de resultado por função. Ok? Então nós não poderemos alterar de um exercício para o outro. Nós devemos manter a mesma demonstração financeira que nós utilizamos. Então, se utilizou por natureza, no próximo ano não pode utilizar por função. Ok? E quanto à demonstração de fluxo de caixa, se em 2022 utilizamos a demonstração de fluxo de caixa pelo método direito, em 2023 nós não poderemos utilizar pelo método indireito. Não, devemos manter de um exercício para o outro. Acho que já pegaram a ideia de consistência quanto à apresentação e classificação.
No entanto, quanto aos procedimentos contabilísticos? Bom, primeiramente nós temos aqui os critérios de valorimetria das existências. O que é que são isso? Bom, esses são os sistemas de inventário. Temos ali o permanente, o intermitente e o periódico. Se em 2022 utilizamos o permanente, em 2023 devemos utilizar o permanente. Nós não poderemos alterar. Quanto ao cálculo do valor das provisões, se em 2022 utilizamos a taxa anual, que é referida pelo Decreto Presidencial número 204/15 de 28 de outubro, em 2023 nós não poderemos utilizar uma taxa diferente a esta, ou seja, a taxa referida ao ano anterior. E quanto ao cálculo das amortizações, se em 2022 utilizamos o método ou critério das cotas constantes, em 2023 deveremos utilizar o mesmo método ou critério das cotas constantes. Não poderemos alterar para um outro método, ok? Então é basicamente isso que significa consistência. E como sinônimo de consistência que nós poderemos ver aqui é ser consistente, estável, ou seja, duradouro. Nós não poderemos alterar a não ser que tenhamos motivos fortemente justificados e deveremos anexá-la em anexo. Claro. Bom, falamos sobre os princípios da consistência. Claro que existem outros princípios contabilísticos, na qual iremos abordar nas próximas videoaulas. Bom, desta feita, espero que você tenha gostado desta videoaula. Espero que tenha entendido o princípio mais básico, mais simples e mais fácil de entender, ok? De uma forma mais ampla, quanto à apresentação e quanto aos procedimentos contabilísticos, ok? Então, deixe o seu like, subscreva no canal, compartilhe esta videoaula. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão para um próximo princípio contabilístico, deixe aí nos comentários que eu estarei disposto a responder a todos vocês, ok? Então é isso aí e eu fui.